Um manifesto ele precisa ter alguns elementos. Esses elementos, quem falou pra gente foi o Mark de Soma, e eu vou traduzir para vocês. O primeiro deles é: um manifesto deve ter o comprometimento de uma doutrina. Então, quando você apresenta um manifesto, a pessoa não pode duvidar do que você está falando, de que você acredita no que você está falando, sabe? Ele precisa ter a beleza de uma história. Então, quando você vê um manifesto, você sente como se alguém estivesse te contando uma história. Você precisa ver que tem elementos humanos, você precisa ver que tem consequências, você precisa ver que tem princípio, meio e fim, né? A esperança e a emoção de um sonho real, um sonho lúcido. Então ele tem que ter um pouco dessa camada de sonho, essa camada que quase você fala assim, nossa, não acredito nisso. Que quase você fala assim, meu Deus, é utópico, né? Aí ele precisa ter também o sentido de uma filosofia. Ele precisa fazer sentido para as pessoas. Porque ele tem essa coisa do sonho, mas se ele não fizer sentido, ele vai ficar aí só no sonho, né? Ele vira um filme de Hollywood. Então, acabou a sessão, acabou. Não, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter o sentido de uma filosofia, ele tem que ter uma coisa racional, ele tem que ter uma coisa que se explica, ele tem que ter uma coisa que convence as pessoas. Ele precisa ainda ter a inflamação. O Mark de Soma chama de raiva, mas em inglês é anger. Então eu vou traduzir pela inflamação, pela força, né? Porque não é só raiva, é a força, é aquela coisa assim, sabe? Inflamada, motivada, sabe? E ele fala que precisa ter essa coisa, essa raiva de um cartaz, como se fosse um cartaz, como se fosse uma frase assim, falando: você, venha comigo! Você aí, não jogue lixo no chão! Então ele precisa ter essa... Na verdade, eu acho que é muito uma determinação, né? Ele tem que estar muito determinado. E por último, ele precisa de uma chamada clara. Ele precisa de uma chamada clara, tipo um call to action de um anúncio tosco. Ele precisa falar assim, ligue. Ele precisa falar assim, vem com a gente. Ele precisa falar assim, find your greatness, que é, vai lá, encontra o seu negócio. Ele precisa falar, vem com a gente. Ele precisa falar, seja feliz com a tecnologia, né? Ele precisa dar assim, ele precisa chamar para uma ação muito específica, que não necessariamente é uma venda, tá, gente? O manifesto, ele não está vendendo um produto. O manifesto está vendendo uma ideia, que sim, pode ser usada para vender um produto, mas ele, por si mesmo, está vendendo uma ideia, senão não é um manifesto.